No vídeo de hoje, pessoal, eu vou mencionar 3 televisões que particularmente eu não compraria atualmente e vou dar os motivos do porquê eu não compraria essas televisões para ver se as minhas justificativas fazem ou não fazem algum sentido para vocês e ao mesmo tempo vou dando dicas ali de algumas outras televisões que pelo menos para mim são TVs mais interessantes. E eu queria deixar claro que a intenção aqui desse vídeo não é talvez desmerecer alguém que já tenha comprado essas televisões, porque essas TVs que eu vou mencionar nesse vídeo aqui não são necessariamente televisões ruins, apenas são TVs que possuem ali algumas características que não me agradam muito, ou então são televisões que possuem concorrentes que, pelo menos do meu ponto de vista, são mais interessantes. Mas antes de falar quais são essas 3 televisões, eu queria lembrar que nos próximos dias, possivelmente, a gente vai ter ofertas muito boas de várias televisões, e se por acaso você está procurando uma televisão para comprar, aqui então vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões, então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar no grupo. O link vai estar aqui embaixo caso vocês queiram entrar e participar. A primeira TV que eu vou mencionar aqui nesse vídeo é a QNED 80 da LG e eu estou mencionando ela aqui nesse vídeo pelos seguintes motivos. A QNED 80 da LG é uma televisão que possui recurso de escurecimento local, que é uma tecnologia que tem como principal objetivo melhorar o nível de preto e o nível de contraste da televisão, que é uma característica especialmente importante para quem gosta de ver filmes e séries, especialmente em um ambiente mais escuro. A grande questão dessa televisão é que, apesar dela possuir a tecnologia de escurecimento local, o nível de preto e o nível de contraste dela, pelo menos do meu ponto de vista, fica bem abaixo das expectativas. E só para vocês terem uma ideia, existem televisões no mercado que nem sequer possuem essa tecnologia e têm um nível de preto e um nível de contraste melhor se comparado à QNED 80 da LG. Inclusive, nesse momento, vocês estão vendo algumas imagens comparativas com uma televisão concorrente, que no caso é a The Frame de 2022 da Samsung, que é uma televisão que não possui recurso de escurecimento local. Entretanto, como vocês podem observar nas imagens, possui um nível de preto e um nível de contraste superior se comparado à QNED 80 da LG. Apesar da QNED 80 ficar de fato abaixo ali no nível de preto e no nível de contraste abaixo das expectativas, é importante reconhecer que a televisão tem sim alguns pontos positivos. Por exemplo, a televisão tem excelentes cores, tem um bom ângulo de visão, tem basicamente os principais recursos ali que os jogadores de videogame estão procurando. Ou seja, pessoal, só porque eu estou mencionando a televisão aqui, não necessariamente é uma televisão que vocês devam descartar, sabe? A questão é de fato você avaliar qual vai ser o seu uso da televisão. Se você vai usar a televisão mais para jogos de videogame, para ver canais de televisão aberta ou TV a cabo, por exemplo, pode sim ser uma televisão interessante. Entretanto, para ver filmes e séries, especialmente um ambiente mais escuro, o nível de contraste de preto, do meu ponto de vista, decepciona sim, e por conta desse motivo em particular, estou mencionando ela aqui nesse vídeo. E pessoal, só para encerrar essa parte aqui com a QNED 80 da LG, acho que é importante mencionar que a gente tem 2 vídeos aqui no canal bem legal. Um dos vídeos a gente faz uma análise exclusiva da QNED 80 só com jogos de videogame, e também tem um segundo vídeo onde a gente compara a QNED 80 da LG com a televisão The Frame de 2022 da Samsung. Então, se por acaso você estiver interessado na QNED 80, quiser mais detalhes, recomendo muitíssimo que vocês vejam esses 2 vídeos que a gente vai deixar aqui embaixo no campo da descrição, porque dessa forma vocês vão ter bem mais detalhes sobre essa televisão, para dessa forma você conseguir aí chegar a um resultado, ou no caso fazer uma escolha melhor ali, se vale ou não vale pegar essa TV. E antes de partir para a segunda televisão, pessoal, se por acaso vocês estão gostando do vídeo, estão gostando do conteúdo, não esqueçam de dar um gostei nesse vídeo, é extremamente importante pra gente. Queria lembrar que as 3 televisões que a gente está falando aqui nesse vídeo são todas televisões que a gente comprou com o dinheiro do canal, justamente para trazer esse vídeo aqui para vocês. Então o apoio de vocês é extremamente importante para a gente conseguir continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês. A segunda televisão dessa lista vai ser a televisão da Samsung modelo Q80B, mas por que eu separei a Q80B aqui para esse vídeo? Essa televisão da Samsung também é uma TV que possui recurso de escurecimento local, que, como eu falei, tem como objetivo melhorar o nível de preto e melhorar o nível de contraste. Entretanto, a Q80B também fica abaixo das expectativas no nível de preto e no nível de contraste, levando em conta que ela possui essa tecnologia. E só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, se a gente for comparar a Q80B desse ano
com a Q80 lançada ano passado, a versão do ano passado possui um melhor nível de preto e possui ali um melhor nível de contraste, sabe? Então a gente esperava que pelo menos nessa nova versão ela mantivesse pelo menos o mesmo nível de preto e o mesmo nível de contraste, o que infelizmente acabou não ocorrendo. Entretanto, esse não é o principal motivo do porquê eu estou colocando a Q80B da Samsung aqui nessa lista para vocês. O principal motivo é o seguinte: nesse ano a Samsung está lançando outras duas televisões que são TVs que pelo menos no momento atual que eu estou gravando esse vídeo estão com preços inferiores à Q80B ou então com preços muito parecidos, e são televisões que do meu modo de ver são mais interessantes que a própria Q80B da Samsung. Uma dessas televisões que eu acho que vale mais a pena que a Q80B é a TV QN90B da Samsung, modelo de 50 polegadas, que inclusive é a TV que está aqui atrás de mim, que na versão de 50 polegadas geralmente está sim mais barato que a Q80B de 55 polegadas, e eu acho que é legal mencionar que a QN90B aqui atrás é uma TV de tecnologia de mini LED, ou seja, ela consegue entregar pra gente um nível de preto e um nível de contraste bem superior se comparado à TV Q80B da Samsung, e isso por um preço menor, pelo menos aqui no caso da versão de 50 polegadas. Inclusive aqui no canal a gente já fez uma comparação bem completa entre essas duas televisões, entre a Q80B contra a QN90B. A gente vai deixar o link aqui embaixo no campo da descrição, caso vocês queiram dar uma olhadinha nesse vídeo, e eu particularmente recomendo que vocês vejam, caso estejam interessados em alguma dessas duas televisões, porque lá no vídeo a gente dá bem mais informações e dessa forma vocês conseguem fazer uma escolha mais segura entre qual televisão comprar. E a outra televisão que eu também acho que vale mais a pena pegar, se comparado à Q80B, é a televisão da Samsung modelo QN83B. E essa televisão em particular, infelizmente a gente não teve ainda a possibilidade de testar aqui no canal. Entretanto, essa TV é uma televisão de tecnologia de mini LED, ou seja, muito provavelmente também tem um nível de contraste, um nível de preto bem superior se comparado à Q80B, e é uma televisão que no modelo de 55 polegadas está com preço bem semelhante à Q80B, também de 55 polegadas, então por esse motivo em particular, também acabaria preferindo ali a QN83B da Samsung. E no caso dessa TV QN83B, apesar da gente ainda não ter testado essa televisão, a gente fez um vídeo sobre ela, um vídeo de notícia, onde a gente apresenta lá algumas características dessa televisão. Caso vocês estejam interessados, aqui embaixo no campo da descrição a gente também vai estar colocando o link desse vídeo. E a terceira televisão que a gente separou aqui para esse vídeo foi a televisão Nano 75 da LG, e no caso a versão que a gente testou foi a versão de 50 polegadas, e eu acho que é importante deixar isso bem claro, porque no modelo de 55 polegadas dessa mesma televisão, por exemplo, ela possui um painel diferente, então o resultado e a qualidade em si pode variar um pouco, então é importante destacar que a versão que a gente testou dessa TV foi a de 50 polegadas. Mas por que eu estou colocando a TV Nano 75 da LG aqui nessa lista? A televisão Nano 75 da LG é uma TV de entrada, e levando em consideração que é uma TV de entrada, ela tem sim seus pontos positivos. Por exemplo, é uma televisão que na faixa de preço dela tem cores legais, um nível de preto e um nível de contraste também são super competentes ali para a categoria da televisão, o som da televisão também está ok, o sistema operacional entre as televisões de entrada talvez seja uma das mais interessantes. Então nessas principais características é sim uma televisão interessante, pessoal. E eu acho que é importante de deixar isso claro aqui no vídeo, porque só pelo fato de eu estar mencionando ela aqui não quer dizer necessariamente que você deva descartar aí a Nano 75 da sua lista de compras. Entretanto, apesar desses pontos positivos, essa televisão teve pelo menos duas características que eu não curti tanto, e por esse motivo eu estou mencionando a TV aqui nesse vídeo. E quais são então esses dois detalhes onde a Nano 75 poderia ser melhor? A primeira característica é em relação ao ângulo de visão da televisão, que provavelmente entre todas as televisões que a gente já testou atualmente, talvez seja a TV com o pior ângulo de visão. Só para vocês terem uma ideia, nessa imagem que vocês estão vendo agora, a gente está comparando com a televisão BU8000 da Samsung, também uma televisão de entrada, e também é uma televisão que não tem assim um ângulo de visão muito bom, só que mesmo assim consegue ser bem superior, por exemplo, se comparado à Nano 75 da LG, como vocês conseguem aí observar nessas imagens. E a segunda questão que me fez colocar essa TV no vídeo é a questão da uniformidade de cor da televisão. E a uniformidade de cor da TV é uma característica importante, especialmente quando você está assistindo ao conteúdo que tem o mesmo padrão de cor distribuído por toda a tela,
tela ou por quase toda a tela. Nesses momentos, televisões que não têm uma uniformidade de cor muito boa pode acabar criando ali na tela um efeito como se a tela estivesse meio suja, sabe? Inclusive nessas imagens que vocês estão vendo agora, a gente está comparando novamente com a TV BU8000 da Samsung na esquerda com a Nano 75 da LG na direita, e tentem observar como de fato dá para observar ali como a Nano 75 tem esse meio que efeito de tela suja, sabe? Então quando você estiver, por exemplo, assistindo a uma partida de futebol que tem um gramado de verde de fundo, pode ser que você perceba ali uma certa efeito de mancha, vamos colocar assim, na televisão, por conta da uniformidade de cor dessa TV. Vale também mencionar que essas questões de uniformidade de cor pode variar de unidade para unidade. Então, se você também comprar a televisão Nano 75, pode ser que seja um pouco melhor que a nossa nessa questão ou não. De qualquer forma, a gente está avaliando aqui pelo modelo que a gente comprou e testou aqui no canal. Então foram esses dois motivos que me fizeram colocar a Nano 75 aqui nessa lista, mas se por acaso o ângulo de visão não é uma característica muito importante para você, e se essa questão de uniformidade de cor também não é algo que vai impactar muito a sua experiência, e vamos lembrar que, por exemplo, com filmes e séries, muito improvável que isso chegue a incomodar, sabe? Então, se essas características não te incomodarem, pode sim ser uma televisão interessante. De qualquer forma, como são duas características que pessoalmente me incomodaram um pouco, por isso então eu coloquei ela aqui nesse vídeo. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês. Gostaram, não gostaram do vídeo? E também lembrando, pessoal, nas próximas semanas, nos próximos dias, a gente vai ter ofertas muito boas de televisões em lojas confiáveis, e sempre que essas ofertas aparecerem, a gente sempre vai avisar vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram. É de graça para entrar, o link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar. E mais uma vez lembrando, pessoal, o apoio de vocês nesse vídeo, dando um gostei, deixando um comentário, é extremamente importante pra gente continuar conseguindo indo atrás dessas televisões e trazer esse tipo de conteúdos para vocês. E também lembrando, se alguém aí que estiver assistindo esse vídeo tiver uma dessas 3 televisões, comenta aqui embaixo o que você está achando da sua experiência para estar complementando aqui esse vídeo. E mais uma vez lembrando, pessoal, a ideia aqui não é desmerecer alguém que possa ter comprado essas televisões, é só dando aqui os mesmos motivos do porquê eu, pelo menos, não compraria elas. Então, de forma geral é isso. Valeu, falou e até a próxima!